Olá, discutiremos agora a produção de átomos e íons, tão importante no processo de espectrometria, de absorção e ou emissão atômica. Em todas as técnicas de espectrometria atômica, deve-se atomizar a amostra pela conversão de átomos em fase gasosa e íons. Usualmente, as amostras entram no atomizador na forma de solução, que é o nosso analito, embora algumas vezes seja introduzido sólidos e gases. Os dispositivos atomizadores devem normalmente realizar a difícil tarefa de converter as espécies do analito em solução em átomos livres ou íons elementares na fase gasosa. Então nós teremos aqui, por exemplo, por exemplo aqui, deixa eu ver, Na mais aqui, por exemplo, e o íon sulfato, por exemplo, aqui dentro, várias partículas aqui. Vamos supor que você queira atomizar o enxofre que está presente no SO4. A fórmula estrutural ou a geometria, a fórmula estrutural do SO4, ela é isso aqui, ó. Tá? Duas cargas negativas. Então você quer obter o enxofre. Então isso aqui está em solução aquosa, A gente coloca o aqui, quer dizer que é aquoso, Então a gente vai ter que sair daqui para termos, por exemplo, o enxofre neutro ou enxofre carregado, Ou enxofre com carga positiva, Então, ou seja, você teria que ter esses átomos aqui na fase, átomos ou íons na fase gasosa. Então você sai de um sistema que vai ter uma molécula carregada negativamente e vai obter apenas o átomo desejado, por exemplo, o enxofre. Isso é o processo de atomização. Aqui é um exemplo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a introdução da amostra no plasma ou na chama, lembrando que o plasma ou chama são métodos de atomização. O plasma foca na espectrometria de emissão atômica e a chama pode ser emissão ou absorção. Nos atomizadores contínuos, como plasmas e chamas, eles são chamados de contínuos, as amostras são injetadas por meio, como o nome já indica, de um fluxo contínuo. Os métodos contínuos mais gerais para se introduzir as amostras em plasmas e chamas está ilustrado aqui embaixo. Então, nós temos então aqui uma amostra da solução, contendo o que é também chamado de analito. E nós vamos ter os processos aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso. As amostras podem ser introduzidas diretamente ao nebulizador por meio do fluxo de injeção. Então nós temos aqui um fluxo de injeção, que é o FIA, ou cromatografia líquida de alta performance. São os dois modos de introduzirmos o nosso analito no nebulizador. Então nós temos que tirar a nossa solução aquosa, por exemplo, e levar para o nebulizador. E isso é feito por meio desses dois processos. Aí no nebulizador o que acontece? Então, que essa é a etapa 1, digamos assim. Temos dois modos de fazer por meio da cromatografia líquida de alta performance ou por meio desse fluxo de injeção. As amostras, então, no nebulizador são induzidas no plasma. Então, sai daqui, vai para o nebulizador, aí entra depois no plasma ou na chama. Aqui é o plasma ou chama. Então, esse é o processo. E é aqui que vai ocorrer a atomização. Então, as amostras são introduzidas no plasma, chamas por um nebulizador que produz um spray. Tem uma outra forma que é o vapor gerador, que é essa etapa aqui. Em alguns casos, amostras são separadas, convertidas em vapor por um gerador de vapor, como um gerador de hidreto ou um vaporizador eletrotérmico. Então, ou seja, no final a gente tem que sair daqui e vir para cá e nós temos essas etapas aqui, que é esse método, por exemplo, de fluxo de injeção, que vai para o nebulizador e o nebulizador joga para a chama. Já na forma gás,
ou de spray. Produção de átomos, íons ou moléculas. O processo de produção de átomos livres ou íons elementares pelo método contínuo. Vamos lá, né, que é o método que nós acabamos de ver aqui agora. Nós temos as 4 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Vamos falar em detalhes de cada uma delas desse método de fluxo contínuo. Primeiro, a solução é convertida no spray pelo nebulizador. Tá? Então esse processo aqui, né, é a etapa 1. Esse spray vai conter, na verdade, partículas de água e também, né, a substância que nós queremos investigar, seja um cátion, um ânion ou molécula neutra. A alta temperatura da chama, né, que agora é essa etapa para cá, né, ou do plasma, causa evaporação do solvente, deixando partículas do aerosol secas. Então, quando a gente sai e forma um nebulizador e já entra na chama, aqui é o calor, aqui já está dentro da chama ou do plasma. Esse calor vai evaporar toda a água, né, formando o aerosol. Aqui nós teremos apenas as partículas que nós pretendemos estudar, seja um cátion, um ânion, que nesse caso agora não vai ser mais, né? Nesse caso aqui agora já vai ter formado, por exemplo, o sal. Se você tinha Na+, Cl- dissolvido em água, com a saída da água, volta a formar novamente o sal, né? Então aqui fica um aerosol seco. E depois aqui desse aerosol, novamente com o calor, vai ter o processo de volatização, que são aquecimentos sucessivos que volatizam as partículas produzindo os átomos, moléculas e espécies aniônicas. Então, essa quarta etapa aqui, nós vamos ter moléculas formando átomos livres, formando os íons, um processo em equilíbrio, ocorrendo dinamicamente o tempo todo. E, por último, né, que é a parte 4, aliás, essa parte 3 é a volatização, que é o aquecimento sucessivo, que produz átomos, moléculas e espécies aniônicas, e esses átomos, moléculas e espécies aniônicas estarão em equilíbrio, pelo menos em regiões localizadas. Tá? Então, repetindo, temos a nebulização. Da nebulização saímos daqui e vamos para cá. Né? Vamos ter o processo de dessolvatação que forma o aerosol seco. Depois do aerosol seco, ainda na chama ou no plasma, vai ocorrer a volatização, que vai proporcionar a formação de átomos livres, moléculas e íons, num processo dinâmico, etapa 1, 2, 3 e 4. Vamos falar um pouco, né, sobre os atomizadores de plasma e depois falaremos sobre os atomizadores de chamas. Atomizadores de plasmas oferecem vantagens para a espectrometria atômica. Atomizar por plasma tem sido usado para emissão atômica e espectrometria de massas. A definição: um plasma é uma mistura gasosa condutora de eletricidade contendo uma significante concentração de íons e elétrons. No plasma de argônio, por exemplo, usado para a espectrometria atômica, íons de argônio e elétrons são as principais espécies condutoras, embora cátions da amostra também contribuam para esse processo de condução. Podem alcançar esses plasmas temperaturas de até 10.000 graus Kelvin. Tá? Essa escala aqui é a escala Kelvin. Bom, os atomizadores de plasma, né, que é chamado de fonte de plasma acoplado indutivamente, abreviado pelo inglês de CP, né, nós teremos então, após esse processo, né, do aerosol seco, do spray seco entrar no atomizador, na chama, vai ter o processo de atomização e nós teremos o espectro. Atomizadores de chamas consistem de um nebulizador pneumático que converte a solução da amostra em um aerosol que é introduzido no queimador. Os mesmos tipos de nebulizadores que são usados no plasma acoplado, que é o ICP, são usados nos atomizadores de chama. Então, esses nebulizadores são utilizados tanto nos atomizadores de plasma, como estamos discutindo, quanto também nos atomizadores de chamas. O nebulizador concêntrico é o mais popular, e aqui está a imagem dele. Esse aqui é o spray formado, vai conter água. Tá? Quando ele entrar na chama, que essa água vai embora, ela vai ser talvez evaporada, né? E fica apenas
a matéria que você quer estudar, né? O sal, por exemplo, ou as moléculas, enfim. Em muitos atomizadores, o gás de alta pressão é o oxidante, com o aerosol contendo oxidantes sendo misturados subsequentemente com o combustível. Nós vamos falar sobre agora falaremos. Ah, não, desculpa. Aqui nós falamos dos atomizadores de plasma e aqui os atomizadores de chamas, tá? Aqui são os atomizadores de plasma. Aqui são os atomizadores de chamas, né? Então, ou seja, nós temos os mesmos nebulizadores usados no processo de plasma, que é o ICP, assim como também no de chamas. Agora, falando sobre as propriedades, particularmente das chamas, no que se refere aos atomizadores de chamas. Quando uma amostra nebulizada é jogada para dentro da chama, as gotas são dessolvatadas na zona de combustão primária. Então nós temos o quê? A zona de combustão primária, que é essa parte aqui. Tá? Temos a região interna, que é essa parte aqui. E temos a região secundária, a zona de combustão secundária. Tá? Então, quando uma amostra nebulizada, como a gente já viu aqui, né, por esse spray, vai entrar lá no bico do atomizador. Quando entra ao fluxo aqui, ó, ao fluxo nebulizado, quando ele entrar aqui, né, nós teremos. Então, quando uma amostra nebulizada entrou, é jogada para dentro da chama, as gotas são dessolvatadas na zona de combustão primária. Então, aqui ocorre o processo, né, de dessolvatação, né, que é aqui, ó, né, dessolvatação, que é essa etapa 2, tá? Então aqui, ó, seria a etapa 1, né, processo de nebulização. Aqui seria a etapa 2, daquele processo lá atrás, né? Seria a dessolvatação, que ocorre na zona primária. O que é essa dessolvatação? As moléculas de água saem, tá? Esse processo que eu estou explicando para vocês é muito importante para a nossa avaliação e será cobrado nas listas de exercício e provavelmente nas avaliações, tá? Então, agora, as partículas sólidas finamente divididas são levadas até o centro da chama, que é essa parte aqui, as partículas, né, que é o spray já seco, sem água, no centro da chama. E é nessa região interna, que é a parte mais quente, que as partículas são vaporizadas e convertidas em átomos gasosos, íons elementares e espécies moleculares, que seria o quê? A etapa que seria a etapa 3, né? Que é o processo de etapa 3 lá, que a gente viu aqui, que seria o processo de volatização, né? Aqui, ó. Volatização é o processo que vai produzir átomos, moléculas e espécies iônicas. Então aqui é a etapa 3, né? Na região interna, né, que vai ocorrer a etapa 3 aqui. Essa aqui é a região interna, tá? Então, excitações do espectro de emissão atômica também ocorrem nessa região. Então, na região interna, nós vamos ter o processo que é a etapa 3, né, que nós já vimos, que é o processo de volatização, né, e também o processo de emissão. Então, nessa parte interna aqui, nós teremos a parte 3, né, e a parte 4, né, que é a formação de íons e moléculas, né, e o processo já de emissão. Finalmente, os átomos, moléculas e íons são levados à borda extrema, que é essa parte aqui, né, que é a região secundária, onde oxidações devem ocorrer antes do produto da atomização se dispersar e ir embora na atmosfera. É um processo muito rápido, que leva menos de milésimos, talvez, de segundo. Vamos falar sobre os tipos de chamas utilizados. A tabela abaixo lista os combustíveis comuns e oxidantes usados em espectrometria de chamas e a faixa de temperaturas alcançadas em cada uma dessas misturas. Então nós temos aqui a temperatura que é alcançada e os oxidantes, né, que são os combustíveis. Tá? Nós temos vários tipos de combustíveis e as temperaturas alcançadas. E isso vai ser importante no processo de absorção e emissão. E também quais espécies que poderão ser contempladas na análise. Quando o oxidante é o ar, né, o gás no caso aqui é o ar, as temperaturas ficam no alcance de 1700 a 2400, mais ou menos, né, até aqui, graus Celsius. Nessa temperatura, somente espécies facilmente excitáveis, como os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, produzem espectros de absorção.
Então, ou seja, o combustível e o oxidante, né? Nesse caso o combustível é o gás e o oxidante é o ar. No primeiro caso aqui. No segundo, o combustível é o gás e o oxidante é o oxigênio. E essa combinação vai variando a temperatura, né, que vai permitir, por um processo térmico, o processo de quimioluminescência, né, que a gente já viu, ou processo de absorção e emissão, que a gente já viu. Né, para obter uma emissão ou uma absorção, a gente tem que ter um processo mecânico, né, por exemplo. E nesse caso, a temperatura, né, que representa, no caso, que é uma consequência da energia que está ocorrendo no processo na forma de calor. Tá? Não estou dizendo que temperatura é igual a calor, não é isso. Tá? Temperatura não é calor. Calor é uma forma de transferência de energia e que pode resultar no aumento, por exemplo, da temperatura. Então a temperatura é uma consequência do processo de fluxo de energia na forma de calor. Você tem a energia também podendo fluir na forma de trabalho mecânico. Tá? Para espécies de metais pesados que não são facilmente excitáveis, oxigênio ou óxido nitroso, né, então, por exemplo, nesse caso aqui, podem ser usados como oxidantes. Né? Então o combustível aqui seria o etino, né, e os oxidantes O2N2O. Tá? Aí as temperaturas seriam muito mais elevadas. Ó. Nesse caso aqui até 3.150 graus Celsius. Esses oxidantes, né, O2 e N2O, produzem temperaturas de 2.500 a 3.100 graus Celsius com combustíveis comuns. Qual que é então o efeito da temperatura das chamas? Qual que é a importância disso? Ambos os espectros de emissão e absorção são afetados de modo complexo pela variação na temperatura da chama. Em ambos os casos, a alta temperatura aumenta a população total de átomos e então a sensibilidade. Então, com uma alta temperatura, você vai ter maior população de átomos e íons naquela etapa 4 daquele fluxo, né, que eu expliquei para vocês nos slides anteriores, e ali você vai ter maior quantidade de partículas atomizadas. Em certos elementos, como os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que estão mais à esquerda da tabela periódica, o aumento na população de átomos é mais que superada pela perda de átomos pela ionização. E finalmente, né, mas não menos importante, a temperatura da chama contribui para a eficiência da atomização, que é a fração do analito, que é aquilo que a gente quer estudar, que é dessolvatado, vaporizado e convertido em átomos livres e ou íons. Tá? Então, é importante a chama e a sua temperatura, que está relacionado com o combustível e oxidante, como vimos no slide anterior, para que a gente tem que ter essas características e entendê-las para podermos então utilizar o combustível e o oxidante numa faixa de temperatura específica que vai ser utilizado para investigar certos tipos de átomos presentes na tabela periódica. Tá? Então, por exemplo, no caso, né, de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, nós não precisamos talvez de temperaturas muito elevadas. Então, por exemplo, seriam temperaturas até 2.400 graus Celsius, que daria para fazer a análise de espectrometria atômica de absorção ou emissão de metais alcalinos e terrosos. Então, por exemplo, metais alcalinos seriam o sódio, né, o potássio, o terroso seria o cálcio, por exemplo, né, o magnésio, seriam os metais alcalinos terrosos. Esse aqui são os metais alcalinos, tá? Mais à esquerda da tabela periódica. Então, novamente, a temperatura da chama contribui para a eficiência da atomização, que é a fração do analito que é dessolvatado, vaporizado e convertido em átomos livres e ou ânions. Então, aqui nós fizemos uma discussão geral sobre a espectrometria atômica no que tange o processo de absorção ou emissão, o mecanismo que ocorre, né, para que possa ser feita o processo desses tipos de espectrometria, e esse processo envolve as etapas de nebulização, dessolvatação, volatização e finalmente a formação no equilíbrio dinâmico de átomos, moléculas e íons.
Então aqui nós discutimos de um modo geral, né, todo esse processo, falamos das chamas, das suas características de combustíveis e oxidantes, e iremos agora, agora nas próximas aulas, discutir em mais detalhes, especificamente, as características específicas da espectrometria de absorção atômica e da espectrometria de emissão atômica. Até breve.